Ei, vamos de dicas e tutoriais? Estou fazendo esse vídeo hoje aqui por Roberto, um inscrito meu. Ele entrou em contato comigo aí através do e-mail. Ele pediu para fazer um gabarito de torre de xícara. É aquele modelinho que a gente faz na sublimação, na prensa de canecas. Ele não sabia como fazer esse gabarito, então vou deixar para você, Roberto, aí no primeiro link da descrição. E para vocês também que gostam de mexer com sublimação, esse tipo de arte, vocês podem pegar no primeiro link. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez no meu canal de dicas e tutoriais. E para você que não me conhece, meu nome é Cláudia. E bora lá pro vídeo e vamos deixar de enrolação. Então tá, eu tô aqui, tá com o Photoshop aberto. Eu vou vir aqui em arquivo, novo. Vamos criar. No caso, vamos pegar aqui um tamanho de A4, que seria a folha para impressão. Que como é para sublimação, ela geralmente esse tamanho que o pessoal usa para aquelas impressoras comuns, tá? Eu vou abrir aqui uma 21 por 29, tá? Eu trabalho em centímetros, como vocês já sabem aí. Pixel polegada eu vou deixar com resolução de 300, para ficar com uma resolução boa. E vou vir aqui em criar, ok? Bom, beleza. Já tá aqui a minha folha aberta. E aqui a arte que eu quero fazer para essas xicrinhas, tá? É bem legal isso aí, gente. Então, vou pegar essa arte aqui e vou transformar ela na minha sublimação, tá bom? Bom, vou vir aqui, ó, visualizar. Novo layout de guias. E aqui, ó, eu vou querer, tá vendo? A gente tem de transformar em colunas. E só que eu quero linhas, né? Porque essa xícara é no tamanho 4,2 por 20 centímetros, tá? Ou vocês transformam em milímetros, que vai dar quase a mesma coisa, beleza? Então, eu vou vir aqui, ó, o número de linhas. Números que eu quero são 4, que são 4 xicrinhas, né? A altura dela vai ser 4,2 e vou dar aqui um ok, ó. Tá? Agora a gente tem que botar ela com 20, né? 20 de largura, gente. A gente está aqui em 4,2 de altura. E vamos vir aqui, tá vendo? Essa folha aqui, ó, se você botar, clicar botão direito, ver o tamanho da imagem, ela tem 21 de largura. A gente não quer isso. Eu quero que ela fique com 20 para poder fazer o corte certinho ali do nosso gabarito, tá, gente? Então eu vou vir aqui, tá vendo? Vou até aumentar um pouquinho mais aqui, ó, para a gente poder visualizar a régua. Se vocês não estiverem visualizando a régua de vocês aí, Ctrl R no tecladinho de vocês, ó, Ctrl R vai aparecer a régua, tá ok? Então vamos lá, gente, ó, vou vir aqui, ó, aqui seria o 20, né? Só que eu quero ela centralizada na minha folha. Vou deixar aqui mais ou menos, tá vendo? Ó, no meio aqui, ó, 20,50 mais ou menos. Beleza? E pra cá, pro lado de cá, no início é a mesma coisa, ó. Deixar mais ou menos centralizada aqui, ó. Tá, show de bola. Lembrando que eu vou deixar esse gabarito para vocês, tá, Roberto? Certinho para vocês aí. Agora eu quero que essa imagem ela fique ali para dentro da minha folha, tá? Como vocês viram no vídeo no início aí, a xícara ela tem esses cortes, né? Ela vai ficar uma por cima da outra e vai ficar essa medida aí certinha. Tá? O que eu fiz aqui? Acho que eu fiz rápido demais, né? Deixa eu voltar aqui, Ctrl Z. Vou pegar a imagem que eu quero, no caso é uma imagem aqui de família, mas pode ser qualquer tipo de imagem também que fica super legal, tá? Eu andei olhando aí, eu achei bem interessante. Abriu, clicou, arrastou aqui para dentro, ó, com a ferramenta de mover, eu vou mover aqui para dentro, ó, tá? Lembrando que essas linhas aqui é onde vai ser o corte da nossa xícara, né? O corte ali que é a guilhotina, que a pessoa vai cortar com estilete, tesoura, seja o que for. Eu vou dar um Ctrl T aqui para poder diminuir mais ou menos. Deixa eu aumentar um pouquinho mais essa imagem aqui, tá? Tá vendo esses pontinhos aqui do lado? Ó, vou clicar e arrastar para diminuir, tá? Se o Photoshop de vocês estiver distorcendo, gente, segura o Shift lá no teclado de vocês, que o meu tá configurado para não fazer isso, tá? Então, eu vou clicando aqui para poder centralizar mais ou menos onde eu quero aqui o nosso corte, né? Tudo bonitinho, tudo direitinho. Estou fazendo do zero aqui com vocês, tá? Eu podia fazer de um outro jeito diferente, mas tô mostrando como é que pode fazer de outra maneira, tá? Então, vou deixar mais ou menos aqui, nesse corte aqui mais ou menos. Beleza, tá? Agora eu vou dar 2 cliques para dar Enter aqui, ou clica aqui em cima, tá vendo? Que é para confirmar, ou Enter no teclado, sem problema nenhum. Agora, como é que eu vou fazer aqui para poder, a gente poder ter essa visão, para poder cortar na hora lá da sublimação, tá? Eu vou vir aqui, tá vendo? Essa ferramenta aqui, ó, retangular, ó. Vou clicar aqui nela, tá? Se não tiver aparecendo primeiro para vocês aqui, ó, clica com o botão direito, vai aparecer as 4 ferramentas que você tem. Pega a primeira e vamos lá. Lembrando que vocês têm que estar na camadinha de vocês aqui da imagem para fazer isso, hein? Ó, clicou, arrastou, ó, automaticamente ela vai colar aqui nas linhas guias, tá?
esses mil pontilhadinhos ali, vamos dizer assim, tá? Fez isso, ó, Ctrl J, dupliquei aquela imagem, beleza? Ó, só para vocês poderem ter uma ideia do que eu fiz, ó, dupliquei aquela imagem. A primeira xícara já está pronta, Roberto. Volto para a camada, a minha camada principal, tá? Se vocês quiserem, pode até nomear ela aqui, ó, dou 2 cliques nela, ó, dei 2 cliques, escrevo lá, ó, principal, para saber quem é quem, tá? Aí eu vou de novo aqui, ó, com a ferramenta lá, letreiro, né? Cliquei, arrastei, ó, ela automaticamente ela cola, gente, sem problema nenhum. Na camada que a gente tá lá, principal, Ctrl J, já foi feita a segunda, volta lá na outra camadinha principal, de novo a mesma coisa, gente, vai clicando e arrastando e dando Ctrl J, ó. Você tá duplicando, já separando as imagens que vocês querem ali, tá? Para fazer essa xícara, essa torre de xícara, tá? Tô lá na camada, Ctrl J, pronto, já tá tudo feito aqui. Agora, isso tudo que tá em volta aqui, eu posso descartar, eu posso deletar, tá? Eu posso fazer o que? Eu venho aqui com o olhinho, simplesmente posso apagar essa imagem ali e pronto, ó. Eu vou fazer o que agora? Eu vou pegar, vou até deletar daqui, ó, vou deletar daqui para não dar problema. Vou pegar essas imagens aqui, ó, vou arrastar um pouquinho mais para baixo. Eu não vou precisar mais dessas linhas guias, vou dar um Ctrl H, que vai sumir essas minhas linhas guias. Vou arrastar aqui um pouquinho para baixo, ó. Beleza, só para a gente ter uma visualização na hora da pessoa recortar ali em cima, não ter problema nenhum, tá? Então eu vou vir aqui, ó, na última camada, tá? Eu vou dar aqui, ó, vou dar uns cliquezinhos para baixo, ó, com a setinha lá do teclado e vai descendo a imagem, ó. Isso aqui é para quê, Roberto? Para quê, galera? Para na hora de vocês fizerem a impressão lá, quando for mandar imprimir, já recortar ali certinho, você pegar o estilete ou a tesoura, ou ficar do melhor modo possível para vocês ali, tá? Bom, essa aqui foi a maneira mais simples que eu achei para fazer essa montagem aqui da xícara, aqui da torre de xícaras, tá? Agora sim, você querendo fazer botar um texto ali a mais diferente, fazer uma coisa diferente também, a gente pode vir aqui, ó, escolhe a cor, vem aqui na ferramenta texto, tá? Escolhe a cor e da fonte que vocês querem. Vem aqui, ó, aí escreve aqui, ó. Não tá aparecendo, porque eu tô aqui na camada aqui embaixo, ó. Clica e arrasta para cima, para a primeira camada, tá? Vai aparecer ali já, ó. A gente pode colocar aqui, vamos escolher uma fonte mais ou menos bonitinha, né? Só para poder dar um exemplo aqui, vou botar essa fonte aqui mesmo, vou aumentar aqui o texto, tá? Aí a gente pode ir botando aqui. Como é uma foto de família e essa imagem ficou aqui por cima, de repente não fica legal vocês escreverem, deixar só a imagem mesmo. Mas eu só estou mostrando um exemplo de como pode fazer com o texto também, tá? Então a gente pode vir aqui, ó, tá vendo? Na ferramenta de efeitos, ó, vem aqui embaixo, ó, clica aqui, ó, pressão de mesclagem. E a gente pode fazer um sombreado aqui para ficar legal, ó, dar um destaque na foto a mais. Pode diminuir a expansão, aumentar o tamanho, aumentar aqui, ó. Pode mudar a cor também, vocês podem trocar a cor, botar uma outra cor, o que achar melhor que vai ficar para vocês. Pode também botar o traçado para ficar mais bonitinho, de repente para dar um destaquezinho maior, né? Ó, já tá ficando mais bonitinha a arte ali, ó. Diminui. Aqui a gente pode botar um chanfrozinho para poder dar um negócio de volume, né, no texto, né? E vai fazendo aqui, ó. Isso se vocês quiserem colocar texto também. Agora, uma coisa que é muito importante na hora de vocês forem imprimir, se for imprimir isso aqui, tanto fosse para camisa, para caneca, sublimação, gente, vocês têm que inverter essa imagem. Se vocês mesmos forem imprimir, você já pega, já inverte e já manda imprimir. Agora, se for mandar para uma gráfica, mandar fazer essa arte aí, essa sublimação, né, que é uma folha especial, vocês vão ter que inverter essa imagem aqui. Vocês vão vir aqui, ó, imagem, rotação da imagem, virar tela de pintura horizontalmente, tá? Tá aí, ó. Ela vai inverter, né? Porque na hora de imprimir, de você prensar na caneca ou na camisa, ela vai ficar direitinho. Se vocês botarem do outro jeito, a letra vai ficar ao contrário, né? Como a gente está vendo aqui. Mas aqui é o jeito certo de você mandar imprimir isso aqui para sublimação, tá, gente? Isso aqui é muito importante. Aí na hora de salvar, gente, vem aqui arquivo, salvar como e manda salvar em JPEG, tá? Ou ver com a gráfica de vocês, se eles preferem em PDF. Eu acho que para mim tanto faz. Eu não vou entrar em detalhe muito com sublimação, porque senão é o meu ponto forte, tá bom? Mas vem aqui, salva em JPEG, ó. Salva ele, tá? Que eu já tinha salvo aqui, tudo certinho. Manda OK. Daquele jeitinho JPEG que vocês já estão acostumados a salvar. E manda imprimir na impressora de vocês, ou se for na gráfica, salva no
salva no pendrive ou manda por e-mail, vê direitinho, tem detalhes aí com a gráfica de vocês, como é que vocês fariam isso aí, tá combinado? Ó, eu vou fazer o seguinte, para ficar mais fácil, tá, na hora de você fazer uma arte, porque essa arte aqui, como é um grupo, é uma família, né, é uma arte inteiriça, vamos dizer assim, é mais fácil de fazer. Mas vamos supor que você quer fazer uma arte diferente, né? Em cima vai ser vou deixar uns exemplos aí do lado, desse jeito aí. Vamos supor que você quer fazer uma imagem desse modo aí. Então você teria que ter essa faixazinha, né, para poder fazer a arte ali dentro e depois jogar aqui dentro. Eu vou mostrar para você e vou deixar para vocês aí também, tá? É só vir aqui em arquivo, novo, aí vocês colocam lá, 4,2 de altura com 20 de largura, centímetros na orientação aqui, ó, paisagem, tá? Pixel polegada 300 e só vim aqui em criar. Aí vai estar aqui a nossa tirinha, né? Aí no caso vou fazer uma arte aqui com vocês aqui rapidinho. Vamos pegar essas imagens aqui, ó. Vamos abrir, tá? Como é que vocês fariam essa imagem aqui dividida, né? Separada aí, né? Uma caneca diferente, uma xicrinha diferente para cada modelo. Abri a imagem aqui, ó, tô com o meu moldezinho aqui, que vou deixar esse gabarito para vocês. Vou clicar e arrastar aqui para dentro, Ctrl T, Ctrl 0 para poder diminuir a imagem, a gente poder ver os nozinhos aqui, tá? Clique e arrasta. Lembrando, se vocês é o Photoshop que distorce, que é o Photoshop mais antigo, segura o Shift lá no teclado para não dar esse problema. Tá na marcação, tá certinho o tamanho que vocês querem, vem aqui em cima, ó, clica ou dá um Enter e Ctrl 0 para poder visualizar de novo, de volta aqui pra gente, tá? Vou vir aqui, ó, cliquei essa imagem aqui também, ó, ela tá em PNG. O que é em PNG? É uma imagem com fundo transparente que a gente consegue tanto no Google, pegar no Google, tá? Ou recortar também, sem problema nenhum. Então seria esse pedaço aqui e tal, né? Da xícara. Aqui a gente pode colocar aqui um nome também, um texto que vocês quiserem, com a fonte, o que vocês quiserem ali, ficar certinho. Vamos botar esse nomezinho dela aqui mesmo, bonitinha, né? Eu diminuir aqui para ver como é que tá ficando. Aí vai lá no texto, muda o texto aqui, bota um chanfro, bota uma sombrinha, né? Só para dar uma coisa rapidinha aqui, né? Bom, fez isso aqui, a arte está pronta aqui da xicrinha, ó. Ctrl Shift E. Eu vou juntar todas as camadas ao mesmo tempo. Vou lá no meu arquivo, ó, novo, crio aquela folha lá, 21 por 29, né? Que é o tamanho de uma folha no comum de offset. E vou clicar e arrastar para cá, ó. Pá. Pronto, cliquei e arrastei, ó. Pronto, a primeira xícara já está pronta. E por aí vai, gente. É só vocês tendo ideia, criatividade aí, fazendo outras artes diferentes também. Lembrando que vocês têm que ver como é que é a posição da xícara, né? Que ela é redondinha assim, né? E ver como é que vai ficar o lado certinho para beber, tudo direitinho para onde vocês querem que apareça a imagem. Tá aqui mais uma xícarazinha, ó, Ctrl Shift E, vai mesclar a imagem toda. Clicou, arrastou para dentro da folha. Tá aqui, ó, mais uma, ó. Vai subindo, ó. Beleza, aqui para ter onde vai ver o corte, tá aí, ó. Depois fazer só mais dois modelos e inverte, né? Vem aqui, ó, imagem, rotação da imagem, virar tela de pintura horizontalmente, quase que não sai, horizontalmente e fazer a sua impressão. Tá? Mais duas folhas ali, que geralmente as xicrinhas são 4, né? Eu já vi que tem com 4, tem com 2. Dá uma olhada aí também, gente. Eu tenho uma playlist com várias dicas de Photoshop também, se vocês tiverem dúvida. Tem bastante vídeo aí, são 76 vídeos no total. De repente algum deles aí vai ser útil para vocês, dá uma olhadinha, tá? E não esquece aí de curtir e de compartilhar esse vídeo para chegar para mais pessoas. E aí, Roberto, era isso que você queria? Se não era, se tá complicado ainda, deixa aí nos comentários que eu vou tentar te ajudar ao máximo. E para vocês também que estão chegando agora no vídeo e gostaram do vídeo, vocês querem outro tipo de vídeo, faz que nem o Roberto. Entre em contato comigo aí, ou pelos comentários, ou pelo e-mail, e pede o vídeo para vocês que eu faço aí com o maior carinho e o maior prazer, tá bom, gente? E não esquece, se vocês querem viver de design, eu deixo aí para vocês aqui abaixo, aqui na tela aqui, é um curso de Photoshop com Alisson Pavilar, que é um professor excelente. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito e vão aprender tudo certinho. Bom, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, até a próxima e valeu!